Eu tenho aqui um sistema linear invariante no tempo, caracterizado por uma resposta ao impulso h de t. Aí eu aplico à entrada desse sistema um sinal x de t qualquer, e a gente sabe que a saída vai ser o resultado da convolução do x de t com h de t, certo? Mas o que é que acontece se a entrada for desse tipo aqui? Uma exponencial complexa, né? Uma exponencial com argumento puramente imaginário. A gente sabe lá da aula de resposta em frequência que, nesse caso, a saída vai ser uma exponencial complexa com exatamente a mesma frequência, e essa exponencial complexa vai estar multiplicada pela resposta em frequência naquela frequência, né? Naquela frequência h de ômega, certo? E esse valor aqui que está multiplicando, esse h de ômega zero, ele tem uma amplitude e uma fase, né? É um número complexo com amplitude e fase que vai dar um ganho e uma defasagem nessa exponencial ali. E a gente consegue obter a resposta em frequência a partir da resposta ao impulso, né? Através dessa integral aqui que a gente viu também lá na aula de resposta em frequência. E o que é que acontece se a entrada for uma exponencial complexa multiplicada por uma constante complexa aqui, d? O que vai acontecer é que ela já tem uma amplitude possivelmente não unitária, né? Uma amplitude diferente de 1 e uma fase possivelmente diferente de 0. E esse número aqui vai ser multiplicado pela resposta em frequência, e o resultado vai ser que eu vou ter uma amplitude final aqui, que é o produto das duas, né? Do módulo desse d com o módulo desse h de ômega, e a fase vai ser a soma das duas fases, né? Da fase do d com a fase do h de ômega. Então é muito simples a análise, né? Essa constante vem junto para cá e ela vai ser multiplicada ali junto com a resposta em frequência. Muito bem, agora eu tenho aqui um caso em que eu tenho várias exponenciais complexas, cada uma com uma frequência diferente, cada uma multiplicada por uma constante complexa diferente. A análise não muda do caso anterior, né? Eu posso aplicar o princípio da superposição e obter a resposta do sistema a cada uma dessas componentes independentemente. Então, suponhamos que essa frequência ω1 aqui é 60π radianos por segundo. Então, essa aqui vai ser a magnitude e a fase do h de 60π. E esse, então, vai ser o h de ω1, que eu vou colocar lá, eu vou multiplicar para encontrar a componente da saída correspondente a essa entrada aqui. E eu repito isso para cada uma das entradas e somo para cada uma das componentes da entrada, né? E somo os resultados. Então, se eu tenho várias exponenciais complexas, nesse caso aqui eu coloquei 5, e cada uma já tem uma amplitude e fase, o que vai acontecer é que eu vou dar um ganho diferente para cada uma, de acordo com a frequência, né? E vou dar uma defasagem diferente. Aqui eu coloquei um exemplo de 5, né? Então eu vou ter que amostrar 5 pontos lá da resposta em frequência desse sistema, né? Desse h de ômega. E esses 5 pontos vão me dar esses h de ω1, ω2 até ω5. Bom, coloquei um exemplo para 5, mas a gente pode generalizar aqui para n maiúsculo, né? Para n exponenciais. Vale a mesma regra. Se eu tenho um somatório de n exponenciais na entrada, cada uma com uma amplitude e uma fase dada lá por um coeficiente de n, a saída também vai ser um somatório de exponenciais com as mesmas frequências, ωn, né? Essas amplitudes e fases, né, dn vão estar multiplicadas aqui, e multiplicadas a ela vão estar as respostas em frequência para cada uma daquelas frequências ωn. Naquele exemplo anterior tinha 5 pontos, né? Agora eu generalizei para n. Aquele exemplo anterior, então, é um caso específico desse aqui. Mas um outro caso específico é aquele caso em que todas as frequências são múltiplas de uma frequência fundamental. Não é o caso aqui, né? Aqui a primeira frequência seria 60π radianos por segundo. Para que as outras fossem múltiplas dela, eu teria que ter 120π, 180π, 240π. Não é bem o caso aqui, né? Mas se
todas as frequências forem múltiplas de uma frequência fundamental, aí eu tenho a representação de um sinal pela série de Fourier. Então eu tenho aqui a expressão da série exponencial de Fourier, né? Todas as frequências aqui, então, são múltiplos de uma frequência fundamental ω0. Então, todas as frequências dessas exponenciais são um inteiro n multiplicado pela frequência fundamental ω0. E esse inteiro pode ir de menos infinito até infinito. Essa é a série exponencial de Fourier, né? Existe ainda a série trigonométrica de Fourier, que ela é obtida a partir da exponencial com essas propriedades aqui que vêm da fórmula de Euler, né? A gente pode representar um cosseno de nω0t como meio de e na jnω0t mais e na menos jnω0t. Certo? Assim a gente consegue construir a série de Fourier em função de senos e cossenos, né? Existe uma fórmula equivalente aqui para o seno, tem um exemplo lá na aula passada. Então, com essas identidades aqui, a gente consegue construir a série de Fourier como uma somatória de senos e cossenos, né? Mas a gente vai tratar direto da forma exponencial da série de Fourier aqui. Então eu tenho um exemplo aqui, não estou mostrando qual é um sinal, né? Mas é um sinal onde o ω0 é 30π radianos por segundo. Então, todas as componentes desse sinal vão ser múltiplos de 30π radianos por segundo. Tanto múltiplos inteiros positivos como negativos, né? E existe o múltiplo zero também, né? Tem o sinal aqui com frequência zero, que equivale a uma constante, né? Um sinal constante. Então, se a entrada é composta por essas componentes aqui, o que eu tenho que fazer para obter a saída é o que está acontecendo nesse gráfico aqui, né? Eu estou pegando cada uma dessas componentes e multiplicando por h de ômega daquela frequência, né? Então, eu pego, seja lá qual for a amplitude e a fase da exponencial na frequência 30π, eu vou multiplicar pelo valor que tem essa amplitude e essa fase. 60π eu vou multiplicar pelo valor que tem essa amplitude e essa fase. E assim eu componho a saída, né? A saída vai ser, então, uma série de Fourier também, com coeficientes dn diferentes dos coeficientes da entrada aqui, né? Aqui eu tenho os dn, aqui na saída eu tenho aqueles mesmos dn, só que multiplicados pela resposta em frequência. E como é que a gente obtém esses valores dn, né, de um sinal, para representá-lo como uma série de Fourier? De um sinal, lembrando, periódico, né? Um sinal periódico é representável pela série de Fourier. Como é que a gente obtém esses valores dn? Existe essa integral aqui, que é um produto interno entre o sinal em questão, que eu quero representar como série de Fourier, e a exponencial complexa com a frequência nω0. Então, eu realizo essa integral e para cada frequência nω0, né, para cada múltiplo da frequência fundamental, essa integral vai retornar uma constante complexa, e essa constante complexa é o dn que eu vou inserir aqui na expressão da série de Fourier. Esse produto interno aqui, essa integral, ela diz qual é a amplitude e a fase, então, de cada uma daquelas componentes, né? Ela essencialmente diz quanto cada componente contribui na construção, né, na sintetização desse sinal x de t. Quanto e como, né? Quanto significa magnitude e como significa fase, né? Então, nessa integral aqui, o ω0 é a frequência angular, a gente já sabe, né? Eu posso obter essa frequência angular também a partir da frequência em Hertz, né? A gente sabe que a frequência em Hertz é ω0 sobre 2π. Então, se eu tiver lá a frequência em Hertz, eu multiplico por 2π e obtenho a frequência em radianos por segundo. E existe o período fundamental também, né?
que é o inverso da frequência em Hertz. E é importante destacar aqui que esse T0 aqui, que denota o período, ele não é um limite de integração. O que ele está dizendo, o que essa notação aqui significa, é que eu posso realizar essa integral ao longo de um período inteiro do sinal periódico, mas pode ser qualquer intervalo, né? Vamos esboçar aqui um sinal periódico, esse cara aqui. Então aqui é evidente que o período T0 tem esse comprimento aqui. Então eu posso fazer a integral nesse intervalo aqui, né? Eu multiplico pelos exponenciais complexos e integro, ou eu posso fazer, por exemplo, daqui até aqui. Também estou pegando um período inteiro. Então, tanto faz o intervalo que você escolhe, desde que ele englobe um período inteiro ali do sinal. A série de Fourier tem algumas propriedades importantes e eu vou mencionar 3 delas aqui, que são as mais relevantes agora para nós. A primeira delas é que se o sinal x de t, que eu quero representar como série de Fourier, pertence aos reais, ou seja, o sinal é real para qualquer instante de tempo, não é complexo nem imaginário, então os coeficientes dn com n positivo vão ter a magnitude, né, o módulo igual aos coeficientes dn com n negativo, iguais, né? As magnitudes dos coeficientes positivos serão iguais às magnitudes dos coeficientes correspondentes lá negativos. Então, por exemplo, se eu obtive lá o coeficiente d5 de uma série de Fourier, para obter o coeficiente d menos 5, eu sei que ele tem o mesmo módulo do d5 e a fase, olha só, é só inverter o sinal da fase. Então, obtendo, se o sinal for real, né, obtendo o coeficiente d5, eu obtenho o coeficiente d menos 5 apenas invertendo a fase, ou apenas invertendo a parte imaginária, né, desse coeficiente. Se o x de t é um sinal par, por exemplo, o cosseno de t é um sinal par, né? Então, todos os coeficientes serão reais, né? Os coeficientes não serão imaginários nem complexos se o sinal for par. Já se o sinal for ímpar, todos os coeficientes serão imaginários. E se o sinal não for nem par nem ímpar? Aí os coeficientes serão complexos, né? Lembrando que a gente pode decompor um sinal entre uma componente par e uma componente ímpar. E aí, se a gente fizer a série de Fourier da componente par, a gente vai obter coeficientes reais. E se a gente fizer a série de Fourier da componente ímpar, a gente vai obter componentes imaginários. Mas não é comum a gente decompor em par e ímpar antes de fazer as séries de Fourier, né? Só mencionando aqui essas propriedades. Então vamos ver um exemplo aqui. Eu tenho um sinal x de t periódico, né, essa onda quadrada aqui, e aí eu estou aplicando esse sinal x de t à entrada de um sistema linear invariante no tempo, que é esse circuito aqui. A entrada, então, é uma fonte de tensão e a saída é a tensão naquele capacitor ali. Como a gente ainda não sabe determinar a resposta ao impulso de circuitos assim, circuitos dinâmicos, eu vou dizer aqui já para vocês de antemão que a resposta ao impulso desse circuito é 100n a menos 100t U de t. E eu quero saber, então, quem é a saída, quando a entrada é aquela ali, né? Eu tenho a entrada, a resposta ao impulso, com isso eu consigo obter a saída, né? A saída vai ser a convolução da entrada com a resposta ao impulso, certo? Só que, nesse caso, como o sinal na entrada é periódico, eu posso decompô-lo em séries de Fourier, e aí eu vou multiplicar cada coeficiente da série de Fourier pela resposta em frequência, e aí eu vou obter a saída como um produto, né, dos coeficientes da série de Fourier da entrada pelas amostras correspondentes lá da resposta em frequência. Os passos aqui, então, para eu resolver esse problema são: primeiro eu tenho que decompor o x de t em séries de Fourier. Vou colocar aqui, passo 1, eu tenho que obter
os coeficientes dn da série de Fourier do x de t. Depois eu tenho que obter a resposta em frequência desse sistema aqui, né? E eu posso obtê-la a partir da resposta ao impulso h de t, né? Então eu tenho que obter o h de ômega. Depois eu vou multiplicar os valores de dn por h de n ômega 0, né? E esses aqui vão ser os coeficientes da série de Fourier da saída, né? E finalmente eu monto a série de Fourier da saída com esses coeficientes e vou obter lá o y de t, certo? Vamos dar uma olhada nesse sinal aqui. Quem é a frequência angular em radianos por segundo fundamental desse sinal? Bom, vamos ver. O período dele é 0,1 segundo aqui, né? Eu vejo que ele executa um ciclo completo em 0,1 segundo. Se o período é 1 segundo, então a frequência fundamental em Hz vai ser 10 Hz, né? Que é o inverso de 0,1 segundo. Portanto, a frequência fundamental ômega 0 em radianos por segundo vai ser 2π vezes 10 Hz, vai dar 20π radianos por segundo. E é essa frequência aqui, em radianos por segundo, que a gente vai usar lá na série de Fourier, né? Então, a primeira etapa é eu obter os coeficientes da série de Fourier desse sinal aqui. Então, estão aqui as equações da série de Fourier, né? O meu sinal, portanto, vai ser representado como uma soma de exponenciais complexas. O ômega 0 eu já sei que é 20π nesse caso, né? Vamos colocar aqui. Então, as exponenciais vão ser e na jn 20π vezes t. Então, aqui também n 20π vezes t, são múltiplos de 20π, né? O período eu sei que é 0,1 Hz, então eu já vou colocar 0,1 aqui. E a gente vai montar essa integral para cada valor de n, né? Então, por exemplo, para obter o d5, eu vou fazer lá 1 sobre 0,1 integral. Ao longo de t0, eu posso fazer, por exemplo, de 0 até 0,05, né? Estou pegando um período inteiro. De 0 até 0,1, né? Um período inteiro até 0,1. De 0 até 0,1 do sinal x de t. Vou colocar x de t aqui. E na j, eu estou calculando d5, né? Então eu quero 5 vezes 20π t, dt. Eu coloquei uma tabelinha aqui embaixo com alguns valores. Quando vocês fizerem essa integral, aí vocês vão obter o valor 0,064 aproximadamente, né? Eu coloquei com apenas 3 casas decimais ali. 0,064. Essa é a amplitude da exponencial que vai ter frequência 100π radianos por segundo, que compõe aqui esse sinal. E a gente vê que é um coeficiente puramente real, né? Então, a fase é zero, né? E é positivo, a fase é zero. E vocês podem repetir isso para todos os valores de n. Mas para esse sinal aqui, nesse caso, é possível a gente montar uma expressão genérica para o dn, né? Dn vai ser igual a 1 sobre 0,1 integral, pode ser lá de 0 a 0,1, do x de t, e na j n 20πt dt. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu deixei resolvido na próxima página aqui. Vocês podem dar um print aí e depois
tentarem resolver passo a passo, acompanhando aqui. E vocês vão chegar nessa expressão aqui, né? 1 sobre nπ seno de 0,5 nπ. Reparem que essa expressão aqui não contém t, né? Então não é um sinal no domínio do tempo, né? Não é um sinal. Isso aqui é apenas uma expressão da qual a gente extrai os valores de dn para essa série de Fourier. Então esse aqui seria o resultado. E com essa expressão vocês conseguem obter esses valores que estão representados na tabela aqui embaixo. Para isso, é só ir inserindo aqui os valores de n, né? Para cada valor de n eu vou obter um coeficiente dn correspondente. Por exemplo, se eu substituir n por 0 ali, eu vou obter o d0, que eu sei aqui que ele é 0,5. Então, eu representei aqui o d0, né? Aqui eu estou representando em módulo e fase os coeficientes, né? O d0 tem módulo meio e fase 0, né? Um número real, positivo, então a fase dele vai ser 0. Vejam que essa componente aqui, ela corresponde à frequência 0, né? Então vai ser e na j0, que é 1, né? Vezes meio. Quer dizer, o sinal ele vai ser um sinal periódico com nível DC, né? Com média 0,5. Realmente é o que a gente tem aqui. Então, sempre a média do sinal vai ser correspondente ao valor d0, né, da série de Fourier, porque ele diz qual é a amplitude da componente de frequência 0, ou seja, a média, né? A gente pode substituir aqui, por exemplo, d1, a gente vai encontrar, substituir o n por 1, né, a gente vai encontrar o d1, que é 0,318. Então está aqui o d1. Eu consigo também, usando aquela propriedade que eu comentei antes, né, obter o d-1 aqui, ele vai ter o mesmo módulo e a fase vai ser invertida, mas como a fase do d1 é 0, a fase do d-1 vai ser 0 também. Para esse sinal aqui, os coeficientes par vão ser 0, mas isso é um caso específico aqui desse sinal, né? O d2, d4, d6 vão ser 0. Vamos pegar o d3 aqui. O d3 ele é menos 0,106. Então o módulo dele é 0,106. E a fase de um número real negativo é π, ou menos π, né? Π menos π dá o mesmo resultado em termos de fase. Então eu representei a fase como π aqui. O d-3, né, eu vou inverter a fase, e se eu inverter π, eu vou obter menos π, que também vai dar o mesmo número, né? Como não tem parte imaginária aqui, eu inverter a fase e vou obter exatamente o mesmo número, né? E assim eu vou compondo esse sinal. Essa representação aqui, em módulo e fase, né? Aqui o módulo do dn, dos valores de dn, e aqui a fase dos valores do dn, é chamada de espectro do sinal x de t. Então, esse aqui é o espectro de magnitude do x de t, e esse aqui é o espectro de fase. E essa aqui é uma representação do sinal no domínio da frequência. O eixo aqui, né, a variável independente que a gente está vendo variar aqui no eixo horizontal é ômega, é a frequência em radianos por segundo, né? Nesse caso são todos múltiplos de 20π. Então aqui eu tenho uma representação no domínio do tempo, né, onde a variável independente é o tempo em segundos, e aqui eu tenho uma representação no domínio da frequência, onde a variável independente é a frequência angular, né? Então eu estou tratando da mesma entidade matemática, né, do mesmo sinal, mas aqui à esquerda ele está representado de uma forma e à direita ele está representado de outra forma. Muito bem, então eu tenho um sinal aplicado à entrada do sistema lá,
E eu obtive os coeficientes da série de Fourier, desse sinal, através dessa expressão aqui. E agora a gente tem que obter a resposta em frequência daquele sistema para poder multiplicar aqui nesses coeficientes. A resposta em frequência é h de ômega, né? A gente sabe já obter a resposta em frequência h de ômega a partir da resposta ao impulso, né? Como é que a gente faz isso? É aquela integral, né? H de ômega vai ser a integral de menos infinito a infinito do h de tal e na menos j ômega tal de tal. Resolvendo essa integral para aquele h de t ali, né, eu vou obter 100 sobre j ômega mais 100. Então esse aqui vai ser o meu h de ômega. E eu plotei aqui as curvas de magnitude e fase desse h de ômega aqui, que eu também posso chamar de espectros, né? Espectros do h de t, né? Espectro de magnitude e espectro de fase. E agora o que eu vou fazer no próximo passo é pegar aquelas frequências múltiplas de 20 π radianos por segundo, né? E multiplicar aqui pelos valores correspondentes da resposta em frequência, né? Então eu vou pegar aqueles coeficientes dn e vou multiplicando aqui pelos h de n ômega 0 correspondentes, né? E é isso que eu representei aqui, então. Eu tenho os coeficientes dn aqui, eles vão ser multiplicados pela resposta em frequência e, como resultado, eu vou obter novos coeficientes, que vão ser os dn multiplicados pelas respostas em frequência correspondentes. Então, a série de Fourier da entrada é x de t igual a um somatório com n de menos infinito a infinito do dn e na j n ômega 0, que nesse caso é, vamos colocar ômega 0 t. Então, esse aqui é o espectro da entrada. Eu vou multiplicar esse espectro da entrada pela resposta em frequência. Resposta em frequência. H de ômega, né? Na verdade, importa para mim os múltiplos da frequência fundamental, que nesse caso são os múltiplos de 20π, né? E, como resultado, eu vou obter aqui um espectro distorcido, né? Distorcido pela resposta em frequência. Então, esse é o espectro da saída. Espectro da saída. Esse vai ser o espectro do meu sinal y de t. O y de t, então, também vai ser uma série de Fourier, n de menos infinito a infinito. E os coeficientes dessa série de Fourier serão os dn originais lá, multiplicados, né, distorcidos, cada um deles pelo h de n ômega 0. E aí sim, essa vai ser a magnitude e fase, né, esse vai ser o coeficiente final, multiplicando aqui cada uma das exponenciais. n ômega 0 t. Então, nessa imagem aqui está resumido o que acontece quando eu tenho um sinal periódico aplicado na entrada de um sistema linear invariante no tempo. Eu posso decompô-lo em séries de Fourier, multiplico cada um dos coeficientes dessa série pela resposta em frequência correspondente lá naquelas determinadas frequências, e assim eu obtenho coeficientes da série de Fourier da saída. E aí eu posso montar o sinal da saída aqui como uma série de Fourier. Esse aqui é o sinal, então, que eu obtenho quando eu executo esse somatório, né? É um sinal periódico também, com o mesmo período da entrada. E se a gente olhar para o circuito aqui, a gente entende o que está se passando, né?
a tensão está em zero e aí existe uma descontinuidade aqui, existe um degrau na tensão, ela vai lá no instante menos 0,025, ela vai de 0 para 1, né? A tensão na entrada. Então isso vai causar uma corrente aqui e essa corrente vai começar a carregar o capacitor, né? E o capacitor vai carregando, a tensão vai tender assintoticamente para 1, né? Mas quando eu chego lá no instante 0,025 segundos positivo, aí a tensão volta para zero, então a corrente começa a ir no sentido contrário, que eu vou descarregar o capacitor. É isso que vai acontecer, né? E um exercício interessante consiste em nós limitarmos os coeficientes da série de Fourier da entrada e, consequentemente, da saída também, né? Porque a saída é uma função da entrada. Eu vou então colocar aqui na entrada um x de t, que vai ser um somatório não mais de menos infinito a infinito. Eu vou colocar de menos n maiúsculo, né? E aí eu posso limitar esse n maiúsculo como eu quiser, até n maiúsculo positivo, de dn e na j n ômega 0 t. Se eu aplicar esse sinal na entrada, a saída vai ser parecida aqui, né? Eu vou pegar, ao invés de ir de menos infinito até infinito, eu vou de menos nzão até nzão. E aí, eu coloquei aqui uma próxima tela em que a gente pode ver isso acontecendo. Vejam só, para n igual a zero, a única componente que eu tenho na entrada é o nível DC, né? É a componente de frequência zero, que a gente viu lá que dá 0,5, dá meio. E de fato, se eu aplicar uma tensão constante a esse circuito ali, uma tensão de 0,5, na saída eu vou obter 0,5, né? Aí eu coloquei aqui o que é que acontece se o n é igual a 1, né? Então eu tenho o nível DC, a constante, e também eu tenho as exponenciais para o dn1 e para o dn-1, né? Vejam que isso dá um cosseno, né? Porque o cosseno vamos colocar cosseno de x aqui, eu represento como meio de e na x mais e na menos x, né? Então, se eu tenho duas exponenciais ali, uma com frequência positiva e outra com frequência negativa, o resultado disso é um cosseno. Então, aqui eu tenho o nível DC mais um cosseno de frequência 20π radianos por segundo, né? Vejam que na saída eu tenho o nível DC mais um cosseno com a mesma frequência, porém com amplitude um pouco menor, né, que é dada pelo módulo lá distorcida, né, pelo módulo da resposta em frequência nessa frequência 20π, e é defasada, né, pela fase da resposta em frequência nessa frequência 20π. Eu vou colocar para alguns outros casos aqui. Por exemplo, para n igual a 2, não vai mudar do n igual a 1, né? Porque a gente viu lá que os coeficientes par são zero, né? Então, se eu tiver coeficientes, se eu cortar no primeiro ou cortar no segundo, o resultado é igual, né? Coloquei aqui para n igual a 4, então eu vou ter o nível DC mais dois cossenos, né? Um cosseno em 20π radianos por segundo e um cosseno em 40π radianos por segundo. E cada um deles vai estar distorcido pela resposta em frequência. E conforme eu vou aumentando esse n aqui, eu vou aproximando o sinal ali, né, da minha entrada verdadeira, que é aquela onda quadrada, e, consequentemente, eu vou aproximando essa saída aproximada ali da minha saída verdadeira, né? E aqui a gente pode observar essas oscilações, né, onde há descontinuidades no sinal. Esse é um fenômeno conhecido como fenômeno de Gibbs na análise em frequência, né? Quando a gente tem um sinal e faz uma representação limitada em frequência desse sinal,
Quando ele tem descontinuidades, o que essa limitação de frequência vai causar são essas oscilações aí nas bordas das descontinuidades. Vejam que a saída não tem descontinuidades, né? Ela tem descontinuidades na derivada ali, né? Mas não tem efetivamente descontinuidades. Então, o fenômeno de Gibbs ali vai ter uma participação bem menos perceptível na saída ali. Então, por exemplo, com 32 coeficientes, a entrada ainda está bastante distorcida, né? Bastante diferente do sinal verdadeiro que a gente conhece lá, a onda quadrada, mas a saída já não está tão diferente assim. Aqui para 64, vejam que a saída já está praticamente indistinguível da saída completa, né? 128, 256. Então, conforme eu vou aumentando a frequência máxima, né? Eu vou me aproximando do sinal x de t verdadeiro, mas sempre é observável ali o fenômeno de Gibbs, cada vez com uma frequência maior essa oscilação, né? Mas sempre é observado. Eu só me livro totalmente dele realmente para n de menos infinito a infinito, né? Aqui está indo de menos 256 a 256. E aqui o último caso que eu plotei aqui, n de menos 512 até 512. Nesse caso aqui, a entrada até que está uma aproximação razoável, né? E a saída a gente já não consegue perceber diferenças da saída real lá.